meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Luz Atrás da Porta. Eu sou Sabrina Sabel, terapeuta, e hoje nós vamos continuar conversando sobre o assunto Matrix. E aí nós vamos fazer aquela reflexão que eu convidei todos vocês no filme A Caverna, né? Porque eu deixei um dever de casa, algumas pessoas já falaram que assistiram o vídeo A Caverna, e hoje vou trazer algumas coisas aqui para a gente poder conversar, tá? Antes da gente entrar no teor, nos detalhes do filme, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas questões. Quem aí já tentou olhar para o sol? Acho que todo mundo já tentou olhar para o sol, né? Olhar para o sol, o que faz? A gente fica cego. Muitas vezes a gente olha diretamente para o sol alguns segundos, porque a gente não consegue ficar olhando mais de alguns segundos, porque a luz é muito forte. Nós ficamos com a visão embaçada. Então, aquela visão embaçada depois prejudica a gente olhar as coisas, né? Por que eu estou dando esse exemplo, né, do sol? Porque quando a gente traz a luz do conhecimento, a gente levanta algumas questões para a gente conversar. Isso acontece também. Por quê? Porque nós não conseguimos olhar diretamente, a gente não aguenta olhar diretamente para a verdade. A luz está a verdade, na luz está a verdade. Então, o que nós precisamos aprender? A olhar para as outras situações depois que a gente acessou uma luz do conhecimento. A luz do conhecimento, se a gente olha diretamente para o conhecimento, a gente fica cego, né? Então, a gente precisa olhar para o reflexo, né? Onde a luz ela reflete, e a gente observar e analisar e tentar colocar ali, através daquela informação que veio, reconfigurar o olhar, porque a luz vem para transformar a nossa vida, e a luz vem para a gente enxergar as coisas de uma maneira diferente daquela que nós estamos observando. Porque muitas vezes a gente está olhando, ou a gente nunca olhou com um olhar de filosofar, com um olhar de entender, ou muitas vezes a gente está vibrando nas sombras, a gente está vibrando na sombra daquela luz, né? Então, com informações distorcidas, com informações que tem uma certa interferência, né? Que aí é a Matrix, né? Tudo que a gente enxerga aqui é a Matrix, né? Na nossa vida é reflexo de uma sombra, né? E a partir do momento que a gente começa a questionar e a gente começa a adentrar a partir de um conhecimento que veio, olha, questione tudo, aí nós podemos olhar de maneira diferente aquela realidade com um pouco mais de grau de conhecimento, com um pouco mais de filosofia, com um pouco mais de luz, né, discernimento de verdade. Então, isso traz pra gente tranquilidade, paz, né? A gente se acalma porque a gente está vendo com mais nitidez. E a cada tempo que passa, nós acessamos um novo conhecimento, isso acontece numa profundidade cada vez maior. Por isso que tem aquele dizer que eu já falei aqui para vocês em alguns vídeos, que existe Matrix dentro de Matrix, dentro de Matrix, dentro de Matrix, dentro de Matrix, né? Então, à medida que a gente vai acessando, é preciso entender que nós estamos tirando algumas camadas, né, dessa ilusão, dessa mentira que nós estamos vivenciando, tá bom? Então, eu falei um pouquinho sobre a Matrix em algumas áreas da nossa vida, com relação às nossas crenças que nós trazemos de casa. Depois, outro vídeo, nós falamos um pouco sobre os rótulos, sobre essas questões de diplomas, de certificados, né, que trazem para as pessoas esse poder do conhecimento. Nós falamos também sobre outros rótulos, que são as doenças, as leis. Nós falamos sobre algumas siglas que têm trazido rótulos para todos nós, né? Então, tudo isso faz parte da Matrix. E aí, então, eu falei do vídeo A Caverna, um filme que está disponível na Netflix, que também ali tem uma realidade que veio camuflada dentro da Matrix. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse vídeo, esse filme, né?
Antes de a gente entrar propriamente no filme Matrix, quero trazer aqui para vocês o seguinte: algumas pessoas sabem que antes de trabalhar com as terapias, eu trabalhei com a parte administrativa. Minha primeira formação é administradora, trabalhei 8 anos, 9 anos, em torno de 8, 9 anos, com consultoria empresarial, treinamento, recrutamento e seleção, e enfim, essa parte de formar vendedores, formar líderes, formar gerentes, né? Trabalho em equipe, toda essa parte. E uma das formações que eu adquiri durante esse período foi sobre as dificuldades que existem no treinamento de adultos, né? É diferente a gente capacitar uma criança e a gente capacitar um adulto. O processo de aprendizado de uma criança é muito mais fácil, ele é uma esponja, tudo que a gente coloca ali, ele absorve de forma muito rápida. O adulto não, o adulto já vem com uma série de informações que estão ali dentro dele, que é a tal da Matrix. Então, dentro das ferramentas, né, que nós utilizávamos que são utilizadas ainda, são os cursos, e nos cursos as dinâmicas, né? Os treinamentos, eles passam por dinâmicas. Essas dinâmicas muitas vezes são utilizados alguns vídeos para trazer a reflexão da pessoa, do adulto, e trazer uma mudança na forma de agir, na forma de trabalhar, na forma de lidar com a sua própria competência, com seus próprios erros, né? Então nós temos ali dentro da parte de lidar com o treinamento de adultos, nós temos uma ferramenta que se chama Ciclo CAVE. Esse Ciclo CAVE se chama Ciclo de Aprendizagem Vivencial. O que é isso? Que para a gente conseguir acessar de forma mais profunda um conhecimento nós adultos, nós precisamos passar pela vivência. Enquanto a gente não passar pela vivência, nós não conseguimos fazer com que aquele conteúdo que nós estamos adquirindo naquele momento, ele cause uma mudança, ele cause algo que mexa com as minhas emoções, para que eu coloque aquelas mudanças na prática do meu dia a dia. Então é muito comum as pessoas, depois de adultas, né, continuarem repetindo os mesmos padrões, elas ficam presas ali naquele padrão que ela aprendeu. Então faz cursos, faz terapia, N terapias, e ela continua ali presa, porque não conseguiu acessar dentro daquele adulto a reflexão que passa pela vivência, e aquela vivência faz ela reformular de forma profunda e que tenha sentido. Porque senão a gente entra num modus operandi padrão, que é o nosso cérebro reptiliano, que é o comportamento repetitivo. Então, enquanto não se passa por esse ciclo, e esse ciclo de aprendizagem, ele precisa ser tratado a nível mental, emocional, aí depois levar para a vivência. Se não passar, a gente não vai conseguir fazer uma mudança. Por que eu estou falando sobre essa ferramenta aqui com vocês? Porque eu quero aplicar aqui com vocês. O ideal seria nós estarmos todos numa mesma sala, a gente assistir o vídeo juntos. Depois de assistir esse vídeo juntos, a gente iniciar então todas as etapas do ciclo de aprendizagem vivencial, para a gente poder ter uma rica experiência, e que aquela rica experiência se transforme em algo que eu possa mudar no meu comportamento, mudar na minha forma de pensar e mudar na minha forma de agir, na minha rotina, no meu cotidiano, tá? Então, eu quero fazer aqui com vocês, né, de uma forma adaptada, né, essa aplicação desse ciclo CAVE dentro desse filme da caverna, né? Então, para isso eu vou contar com vocês, para vocês trazerem um pouco, né, depois que assistirem esses vídeos, nos comentários, fiquem à vontade para trazer
né, para essa discussão, porque vai ser difícil a gente programar algo para fazer juntos. A gente pode até tentar programar isso depois, se vocês quiserem, né? Então, se manifestem aí, se vocês quiserem, a gente pode tentar programar alguns outros vídeos para fazer presencial ou de forma online, enfim. Tem muitas ferramentas hoje na internet, né? Enfim, a gente pode planejar algo nesse sentido. Mas é bem interessante, é muito rico e profundo a gente fazer seguindo esse ciclo CAV, porque se a gente quer de fato ter um aproveitamento de forma a nível de aprendizado, tudo que é passado para nós, né? Então um filme, ele ensina muito, mas até que ponto que aquele ensinamento que você tem adquirido nos filmes, você tem conseguido colocar em prática na sua vida? É muito pouco, porque não se faz isso que eu estou convidando vocês a fazer, que é fazer essa reflexão, tá? Então, como que funciona o ciclo CAV? A primeira etapa desse processo é a gente entender quais são as emoções que aquela experiência, aquele filme trouxe pra gente, né? Então, a gente precisa se esvaziar dessas emoções. Se a gente não trata o que aquele filme trouxe pra gente de emoções, aquelas emoções elas vão trazer uma distorção na hora de a gente trazer aqui na prática do dia a dia, né? Então, seguindo essa lógica, né, eu quero falar para vocês o que foi, e cada pessoa vai ter uma perspectiva. Então, o trabalho em grupo, ele sempre é ideal para a gente fazer isso. Mas, o que eu posso trazer para você de experiência? E você escreve nos comentários para mim o que você sentiu, né, quando você assistiu o filme Caverna. Eu vou trazer para você o que eu senti do início ao fim daquele filme. Eu senti ansiedade, muita ansiedade. Mesmo na hora que as coisas estavam tranquilas, que nada estava acontecendo, né, os meninos ali, um chamando o outro para ir para a caverna e tudo mais, naquele momento ali já tranquilo, em mim já tinha uma ansiedade, uma apreensão, um acelerar do coração. Então, assim, a energia que estava em torno ali daquele filme, para mim, só tem esse primeiro nome: muita ansiedade e um certo pavor. Era como se, assim, era uma tensão pavorante, mesmo nas horas tranquilas. Então, foi do início ao fim essa ansiedade, esse pavor que eu senti. E você, o que você sentiu durante o filme? Né? Escreve aí nos comentários. Então a gente precisa se esvaziar dos sentimentos. Depois que a gente falou do sentimento, a gente vai recapitular as partes mais importantes do filme, que é a parte do que a gente assistiu. Então eu vou fazer aqui algumas coisas importantes para mim. Se eu não tiver falado alguma coisa importante para você, escreve aí. Tá? Então o filme ele se passa, né? Como que ele se passa? É um filme que existem uns jovens, né? O professor ele se perde na caverna. E aí os alunos dele, eles se reúnem e trazem até outras pessoas, né? Parentes, amigos ali que não têm muita ligação com esse professor, mas que já sabem como escalar, têm uma experiência com isso, e chamam eles para ir atrás desse professor que se perdeu na caverna. Né? Então, aí, quando eles entram dentro da caverna, eles já começam logo no início a sentir uma vibração, uma energia diferente, né? Existe uma energia diferente. Só que os sentimentos deles não deixavam eles voltar para trás, né? Então tinha um quê de curiosidade em cima de toda a sensação, de toda o que tinha em torno ali, né? Talvez a imprudência, enfim, várias coisas que não deixaram aquele sentimento travar eles daquela aventura. Então, eles foram entrando dentro da caverna. E à medida que eles foram entrando dentro da caverna, vi então sensações diferentes, né? É como se tivesse ali dentro um portal que levava para uma outra frequência, né? E aí, depois que eles entravam ali dentro, eles ficaram perdidos, eles não conseguiram mais acessar quem estava de fora, e eles ficaram perdidos ali também. Uma coisa muito interessante do filme, né, que quando porque eles vão cheios de aparatos, telefones, walkie-talkie e tudo mais, e fica uma pessoa do lado de fora, um menino, né, do lado de fora da caverna, e tudo é filmado. Esse menino, ele filma tudo, ele leva toda essa modernidade, né, porque é um filme bem atual.
não é um filme antigo, então tem toda essa coisa de celular, tudo é gravado, ele faz stories para colocar nos vídeos dele nas redes sociais e tudo mais. E aí o tempo vai passando e ele não consegue comunicação com a turma, né, que entrou ali, foram 4 pessoas, ele não consegue acesso àquelas pessoas. E a pessoa lá de baixo também, né? Então, assim, as cordas foram cortadas, eles não conseguiram mais informação nenhuma, até que chega um certo tempo que eles encontram um menino dentro da caverna, um menino morto, né? Ele sofreu um acidente e ele tinha gravado tudo. E o tempo para aqueles meninos, ele que estava na caverna, o tempo passava diferente, né? Como se o tempo paralisasse. E aí já tinha algumas horas só que se tinha passado para os meninos que estavam dentro da caverna e para o menino, o jovem que estava lá fora, já tinha passado semanas, né? Então, por isso ele entra no desespero e tenta, depois que ele achou uma outra corda, entrar na caverna. Enfim, aí dentro da caverna, várias aventuras, eles encontram pessoas e encontram também, porque o menino achou o diário do professor. E o professor, ele entrou dentro da caverna para buscar informações dos pais que tinham entrado alguns anos atrás e tinham se perdido. E existia uma mística em torno dessa caverna, que era uma caverna que tinha um poder de rejuvenescer, né? Um poder da juventude. Então, a pessoa que entrava ali ficava jovem eternamente. Então, toda essa trama desse filme, né? Até que eles encontram até homens das cavernas, que não sabia falar, né? Então, e também outras pessoas de outros tempos, né? De outros tempos também se encontram ali dentro, todos perdidos, todos em briga, todos em guerra, até que eles conseguem entender que o tempo lá fora realmente está passando diferente. Primeiro, eles acreditam que o tempo lá fora está passando muitas semanas, muitos dias, num período curto de tempo. Depois, eles entendem que está se passando, na verdade, pelo brilho do sol, não é alguns dias, e sim estações do ano. Então eles começam a ficar preocupados, até que chega um determinado momento, a aventura, o tempo, né, do filme, ele vai passando e vem uma pessoa muito moderna, que é um extraterrestre, com um equipamento todo moderno e muito mais moderno do que os tempos atuais, e eles não conseguem também nem ter comunicação com eles. E esse homem, ele vai atrás dessa fonte da juventude também. Enfim, acontecem lutas e até que eles conseguem, uma das meninas consegue sair da caverna, o tempo está diferente lá fora, até o ar está diferente, não é mais a mesma região, né? Porque se passaram milhares de anos, né? E aí até que vem alguém, um extraterrestre, e resgata ele, primeiro a menina, e depois a menina vem resgatar todos os outros amigos e companheiros, inclusive o professor, os pais do professor, o menino que já tinha morrido, enfim. E aí levam eles, e eles ali dentro da nave conseguem visualizar o planeta Terra, todo já num formato completamente diferente, e aquilo já tinha passado milhares e milhares de anos. Então, essa é a história do filme, né? Então, são momentos bem marcantes, né? Então, toda essa perspectiva do filme, né? Aí agora a gente vai para outra etapa. E aí, então, assim, esses foram os fatos do filme. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, escreve aí. Mas, de forma breve, ele tem todos esses passos, né? Que, no meu ponto de vista, são os mais importantes, os mais interessantes. Mas aí como que a gente vai trazer, né? O que representa essa história, fazendo um paralelo para a nossa vida e trazendo essa reflexão de que ali também é uma Matrix, né? E aí eu vou fazer para vocês aqui, vocês escrevam aí o que para mim quer dizer esse filme na nossa realidade, né?
Para mim, aquele filme, ele mostra como é o desconhecimento nosso de toda a humanidade, a maioria das pessoas da humanidade, né, com relação à morte, né? Para mim, eles estarem perdidos, estou falando a minha perspectiva, tá bom? Eles estarem perdidos dentro da caverna representa que todos eles tinham morrido, né, em busca do professor, e eles estavam ali através de seus desencontros, através das suas brigas, dos seus desentendimentos, porque tiveram vários desentendimentos, eles estavam já navegando no umbral, né? Quando uma pessoa morre, que ela está vibrando baixo, né? Para onde se vai uma pessoa que está vibrando baixo e não tem conhecimento da realidade? Ela vai para o umbral, ela fica perdida. Ali no umbral passam-se centenas, milhares de anos sem que as pessoas notem, né? Então, para mim, esse filme mostra essa realidade da Matrix, que existe ainda um tabu muito grande nesse sentido da morte, porque não existe morte, só existe vida, né? Então, ali é como se fosse um paralelo, né? À medida que eles foram entrando dentro da caverna, era uma caverna muito perigosa e existia toda uma mística em cima disso, que ali tinha uma coisa da juventude, né? Um poder da juventude, e à medida que a pessoa entrava e sentia aquela vibração negativa, aquela vibração diferente, é como, no meu modo de ver, como se fosse uma esfera umbralina de tanta dor, de tanta negatividade dos espíritos que ficaram ali perdidos, que foram atrás de alguma coisa, que foram atrás de uma ilusão, foram atrás de alguma aventura e que morreram ali, muitas vezes não tinham conhecimento da vida, né? Não tinham conhecimento, porque você imagina, uma pessoa que morre de acidente, por exemplo, é muito difícil ela despertar, ela morre e muitas vezes ela fica perdida, né? Então ali para mim é como se fosse aquelas pessoas morreram e por causa da vibração de pânico, de medo, de desespero, elas ficaram presas ali naquela caverna, achando que estavam vivas, vivendo, passando o tempo, né? E no umbral o tempo passa diferente, ele passa muito mais lento. Então, assim, tem espíritos que ficam em sofrimento, por exemplo, espíritos suicidas ou que fizeram muito mal, né? ou que vivenciaram muitas dores, ficam ali milhares de anos, mas o tempo é diferente do tempo do planeta Terra. Então, quando vem alguém que vem resgatar, é um espírito de luz, um espírito superior, que já leva eles, e isso sim tinha se passado há muitos anos. Então, por exemplo, tem espíritos que têm uma dificuldade muito grande de encarnar por ter passado tempo demais numa esfera de sofrimento. Então, quando ele encarna, ele tem muita dificuldade com relação ao que está acontecendo com a modernidade atual, por exemplo, né? Então, esse filme, para mim, ele trata um pouco, sim, da ignorância da maioria das pessoas sobre esse assunto morte, sobre esse assunto, e é por isso que nós, né, grande parte, estamos aqui presos nessa roda de samsara, que é esse planeta prisão, que é o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta prisão, né? Então, o que é esse planeta prisão? Nós estamos aqui para aprender, crescer e evoluir. Aprender o quê? Lições que nós não aprendemos em vidas passadas. Então, quando a gente começa a enxergar a vida pelo olhar da espiritualidade, a nossa mente muda, a nossa perspectiva da visão de mundo muda. Então, fazendo um paralelo lá no filme, né? Ali, para mim, aqueles meninos todos, eles não tinham a menor noção, eles eram pessoas totalmente ignorantes no sentido do perigo que existia em torno daquela caverna, ignorantes no sentido de imaturidade, de sentir as coisas e não frear, não questionar, né? Não ter buscado ajuda, né? Então, assim, existia ali dentro daquela equipe uma ignorância muito grande
da onde eles estavam entrando, do perigo que estavam rodeando todos eles, né? Assim também como o professor. Então, assim, toda uma questão de ignorância da realidade muito grande, que fez com que eles se perdessem e morressem ali naquela caverna, né? Mas aquele negócio, eles morreram o corpo. Ali eles nem tinham noção de corpo e de espírito, até porque tinha as águas ali que fazia com que eles tomassem e revivessem, né? Que é por isso a questão da fonte da juventude, que na verdade, no meu modo de entender, é como se fossem uns aos outros se ajudando ali, perdidos no umbral, eles perdidos no umbral, para eles se ajudarem. Então, eles estavam presos ali em zonas umbralinas, né? Como tem quando a gente começa a estudar as histórias no mundo espiritual, a gente vê, né, espíritos há muito tempo perdidos ali, né, de guerras e tudo mais. Tem até uma cena que o filme mostra que existia ali, tudo era muito lento, mas existia outras camadas ali dentro da caverna que eram ainda mais lentas, que uma cena lá, o professor e o aluno dele vê, e o menino já ia entrar dentro daquela zona que era ainda mais lenta, quer dizer, era uma zona ainda muito mais profunda, de mais dor e sofrimento, e de fora se avistavam várias guerras, vários conflitos de povos antigos e tudo mais. Então, era uma zona ainda mais negativa, ainda mais nebulosa, né? Quando a gente estuda as zonas umbralinas, existem esferas muito, muito, muito negativas, né? Então, como que a gente pode avançar no sentido do ciclo CAV, né? Até que ponto eu estou tendo noção da realidade, né? Vem para mim informações e eu nego, e eu busco não aprofundar, né? À medida que a gente não se aprofunda dentro de algo que a gente sente alguns sinais, que a gente percebe, eu falo isso muito com os pacientes, com os nossos consulentes aqui, relacionado à importância das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são sensores. Os nossos sentimentos são sensores. E muitas vezes, porque a pessoa está passando por um grau alto de sofrimento, ela vai lá e toma um remédio. E ela, como se ela anulasse aquele sensor. E o sensor, ele é importante. Ele é importantíssimo para falar assim, olha, aqui tem uma coisa que está meio estranha, sabe? Então, é muito importante a pessoa estar limpa para poder a gente trabalhar dentro dos desequilíbrios emocionais e dos sensores, né? À medida que a gente vai em algum lugar, por exemplo, a gente vai na casa de alguém, a gente se sentiu mal, a gente refletir em cima daquilo, tá? Essa sensação é porque tem alguém ali que tem sofrimento, então eu já senti um pouco o sofrimento daquela pessoa. Então, os sensores, eles são importantes. E se eu sair de lá e aí eu levei aquilo comigo, né, aquela sensação, então quer dizer que você trouxe alguma energia também com você? Então é isso que a gente precisa entender, a gente precisa usar os nossos sensores para a gente não entrar em locais perigosos, a gente não entrar, não fazer amizades com pessoas que são muito desequilibradas, a gente usar esses sensores para não entrar em relacionamentos tóxicos, porque todos os sinais eles vêm, só que nós, pela nossa ignorância, nós vamos dizer assim, observamos e vamos assim mesmo, tá ali. Por que a gente faz isso? Por causa da ignorância. Então, trabalhos como esse servem para nos capacitar, nos informar cada vez mais sobre a realidade que nos cerca, para nos dar capacidade, conhecimento, capacidade de filosofar sobre o que sentimos, né? Então, esse aprisionamento que nós estamos nas rodas de samsara se diz respeito à ignorantização que nós sofremos. Nós no Brasil sofremos demais essa ignorantização, né? Onde a gente sofre demais essa ignorantização? Através da televisão, foi um meio, né? Então, assim, é um país que promove distrações demais. Quanto mais tempo eu passo
distraindo a minha mente, não pensando, não refletindo, menos eu trabalho a minha capacidade reflexiva, de refletir, né, de filosofar sobre as coisas. Né? Então, quanto mais alimentos, bobagens, né, eu promovo através das propagandas, mais eu intoxico aquele povo, né, o pão e circo. Nós estamos vivendo essa história do pão e circo. Né? Então, alimentos muito gordurosos, alimentos muito açucarados, alimentos cheios de farinha, tudo isso que faz com que nós fiquemos preguiçosos, eufóricos e num ciclo vicioso de euforia, né? Que prejudica a nossa saúde, que prejudica o nosso pensar, e aí muitas vezes nós ficamos presos em ignorantização e nem percebemos, né? Então, quando a gente traz essa realidade do filme para a nossa vida, o que a gente tem que refletir? Até que ponto eu estou me dedicando de tempo para estudos que ampliem a minha mente? Porque quanto mais a sua mente estiver ampliada sobre várias situações da vida, menos problemas nós teremos, menos dor nós sentiremos, menos depressão, menos tristeza, menos melancolia. Porque a realidade é que não existe morte, mas eu posso ficar muito tempo preso num sofrimento. Eu posso. Você está preso no sofrimento? Saiba que isso não é o normal, porque a natureza de todos nós é a alegria e o contentamento sempre. Se existe sofrimento, existe ignorantização. E existe também alguns desequilíbrios mentais, hormonais e muitas vezes energéticos também, porque aqui é um lugar onde a nossa percepção da realidade, porque ela foi danificada com esse entupimento da nossa pineal, desse enrijecimento da nossa pineal, os nossos sensores, que antigamente, né, eram bem ampliados, hoje eles estão um pouco entupidos. Então, assim, existe solução para tudo. Não é normal ficarmos em tristeza, não é normal ficarmos em melancolia. O natural é termos saúde sempre, o natural, o normal é termos equilíbrio mental e emocional sempre. Mas para isso nós precisamos nos carregar de luz, a luz do conhecimento, a retirada de qualquer energia no nosso campo que não condiz com o que nós queremos. Então, o que é a grande missão desse vídeo de hoje, né? É trazer para vocês que estudem, assistam os vídeos, mergulhem na informação, coloquem isso em prática, busquem olhar a vida de uma maneira, tudo isso vai contribuir cada vez mais para o seu equilíbrio, nessa ou em outras vidas. Que é possível, sim, estar aqui encarnado, viver na Matrix sem fazer parte da Matrix, com alegria, contentamento. Com alegria, contentamento e sem peso. É possível. Tá bom? Então, assim, todos esses trabalhos que nós realizamos aqui, eles levam a isso. Eles levam a isso, essa compreensão, essa tranquilidade, essa paz, essa rapidez, né? Só que para isso, a pessoa tem que querer, porque cada um vai ter um caminho, vai ter algumas dificuldades, porque estamos também no processo de ajustes kármicos de outras vidas, dos erros que nós cometemos, por causa dessa ignorantização. Mas cedo ou mais tarde, todos passarão por esse processo de revelação e busca. Mas saiba, não vem nada de graça, é nosso próprio esforço, é nossa própria intenção, é o nosso próprio querer que abre esse portal de informações. Basta um pedido e o seu anjo da guarda, seu mentor, vai te derramar um monte de coisas boas. Tá bom, meu querido? Então, essas são as informações do vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido
proveitoso para vocês, tá bom? E nós nos vemos no próximo domingo, tá bom, meus queridos? Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.